Fala pessoal, professor Sérgio com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre o tratamento para o diabetes tipo 2 utilizando insulina. Então fiquem comigo até o final desse vídeo e nós entenderemos como é que o paciente tipo 2 precisa utilizar a insulina após a nossa vinheta. Então aqui nós podemos ver um gráfico que nós já vimos em outras aulas, que mostra a queda da função de células beta-pancreáticas em pacientes diabéticos tipo 2 em função dos anos. Nós vimos que inicialmente o paciente diabético tipo 2 ele tem resistência insulínica. Essa resistência insulínica produz no pâncreas um aumento da secreção de insulina, mas essa insulina não consegue agir nos tecidos periféricos. O pâncreas entra em exaustão e aí nós temos a queda na produção de insulina pelas células beta, até um ponto onde 80% das células betas estão comprometidas e o paciente precisa ser suplementado com insulina. Então isso geralmente acontece quando o paciente tem pelo menos 80% das células betas comprometidas com a produção da insulina. Então quando devemos usar a insulina? Primeiro, quando a glicemia de jejum do paciente estiver extremamente elevada e a hemoglobina glicada acima do valor-alvo, mesmo com a terapêutica otimizada. Também deve-se utilizar insulina para o paciente diabético tipo 2 para monitorização e ajuste de dose individualizado. Também devemos utilizar porque os análogos de insulina apresentam maior previsibilidade e menor risco de hipoglicemia comparado a alguns hipoglicemiantes. E, se necessário, fazer um tratamento combinado, um sensibilizador como as biguanidas e as glitazonas associado à insulina. Então aqui nessa tela nós podemos ver o esquema inicial para tratamento do diabetes tipo 2 com insulina. Então a dose diária total deve girar entre 10 a 15 unidades ou 0,2 unidades por quilo mais ajuste. E qual é esse ajuste que tem um asterisco aqui? O ajuste é feito da seguinte forma, é feito através de glicemia capilar de jejum. Se essa glicemia capilar de jejum o paciente apresentar acima de 120 mg por decilitro, acrescentar 2 unidades, aquela que foi calculada baseada no peso do paciente. Se o paciente apresentar uma glicemia de jejum acima de 140 mg por decilitro, deve-se acrescentar 4 unidades, e acima de 160 mg por decilitro, deve-se acrescentar 6 unidades. A meta desse paciente, a meta glicêmica desse paciente, é inferior a 120 mg por decilitro, sem que ele tenha hipoglicemia noturna. E como é distribuída essas doses de insulina? Distribuída da seguinte forma. Antes do café da manhã, é administrada a insulina NPH associada a uma insulina prandial. Pode ser uma insulina rápida ou uma insulina ultra rápida. Antes do almoço, é administrada apenas uma insulina prandial, pode ser uma rápida ou uma ultra rápida. Se houver evolução do diabetes do paciente, ele precisará muitas vezes combinar uma insulina NPH com insulina prandial nesse momento antes do almoço. Antes do jantar, apenas uma insulina prandial, pode ser uma rápida ou ultra rápida. E antes de dormir, apenas uma insulina basal, aqui pode ser insulina NPH. E aqui nós podemos ver um esquema muito interessante, o algoritmo para tratamento do paciente diabético tipo 2 com insulina. Se você acha que as informações que eu já trouxe para você, eles já valem o seu like, então dê o like nesse vídeo, também assine o canal e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você imagina que possa ser útil essas informações. Então nesse algoritmo nós podemos ver pacientes diabéticos recém-diagnosticados que apresentam sintomas clássicos e que apresentam também uma hemoglobina glicada superior a 9%, devemos fazer esse esquema A. E como é o esquema A? Administrar insulina basal, em que dose de 0,1 a 0,2 unidades por quilo por dia, à noite, associado ou não a hipoglicemiantes. Então vejam que para o paciente diabético tipo 2, não se inicia o tratamento com insulina prandial, com insulina basal associada aos hipoglicemiantes. Se necessário, esse esquema ele pode ser intensificado adicionando a insulina prandial ou adicionando os agonistas GLP-1
ou trocar a insulina prandial para uma insulina pré-mix, nós veremos mais adiante. E isso tem qual finalidade, qual é o objetivo disso? Esse esquema de intensificação, ele pode diminuir o peso, ele pode produzir menos hipoglicemia e também pode diminuir a dose necessária de insulina. Já se o paciente diabético tipo 2 utiliza hipoglicemiantes, esses hipoglicemiantes eles tiverem falhas terapêuticas, o paciente ele deve iniciar o tratamento com insulina basal associada a um hipoglicemiante. Vejam que tem um sinal de mais. Essa seta mais larga significa que é o tratamento preferencial, a seta mais estreita significa que é o tratamento alternativo. Então, preferencialmente, associar hipoglicemiantes à insulina basal, de forma alternativa, utilizar insulinas pré-misturas em 1 a 2 doses inicialmente e 2 a 3 doses de forma alternativa se o tratamento anterior ele não for eficaz. Bem, se a associação de hipoglicemiantes com insulina basal ela não for efetiva, deve-se substituir essa insulina basal por uma basal plus. E o que significa esse esquema basal plus? Nós temos aqui embaixo, adicionar a insulina basal a uma insulina prandial antes de uma grande refeição. Então, escolher qual a refeição que vai utilizar a insulina prandial e associar hipoglicemiante mais insulina basal mais uma dose de insulina prandial apenas antes da principal refeição. Se mesmo com esse esquema o paciente não tiver as metas glicêmicas atingidas, ele vai passar para o esquema basal bolus. E qual é o esquema basal bolus? É utilizar a insulina basal mais insulina prandial agora antes de cada refeição. Então, vai ser um esquema muito parecido com o tratamento do diabetes tipo 1. Ou seja, antes de cada refeição, utiliza uma insulina prandial e utiliza uma insulina basal durante o dia inteiro. De forma alternativa, essa insulina basal pode ser associada a um agonista GLP-1 ou de forma alternativa também as insulinas pré-misturas também podem ser associados ao agonista GLP-1. Mas como é o fluxo para utilizar as insulinas e utilizar também os hipoglicemiantes para o paciente diabético tipo 2? Então nós temos aqui um passo a passo. O passo 1 é o paciente vai utilizar um hipoglicemiante mais uma insulina basal 10 unidades diariamente, tendo um aumento diário de 3 unidades de insulina a cada 3 dias, se a glicemia de jejum chegar a 130 mg por decilitro. Esse paciente ele vai ser acompanhado quanto às suas metas terapêuticas, principalmente hemoglobina glicada. Se depois de 2 a 3 meses o paciente não atingiu as metas terapêuticas de hemoglobina glicada, passaremos para o passo 2. E o passo 2 diz o quê? Considerar adicionar agonista GLP-1 ou insulina prandial, 4 unidades, antes da maior refeição apenas, e aumentar 2 unidades a cada 2 semanas até atingir o objetivo pós-prandial, ou então mudar para a insulina pré-mistura 2 vezes ao dia. E aí esse paciente vai ser monitorado mais uma vez por 2 a 3 meses, observando as metas de hemoglobina glicada. Se o paciente não atingiu as metas de hemoglobina glicada nesse tempo, passamos para o passo 3. E o passo 3 diz o seguinte: adicionar a insulina prandial agora para a segunda maior refeição ou insulina pré-mistura não mais 2 vezes ao dia, mas 3 vezes ao dia. Também, mais uma vez, monitorar o paciente por 2 a 3 meses. Se ele não atingir as metas terapêuticas, entramos com o passo 4, que é a insulina prandial em todas as refeições, que é o esquema basal bolus que nós vimos anteriormente. Então aqui na tela nós já podemos ver o assunto da próxima aula. Vamos falar sobre o armazenamento e também sobre a administração das insulinas. Então não percam a próxima aula, armazenamento e a administração correta das insulinas. E se você ficou com alguma dúvida nessa aula, pode escrever aqui nos comentários, aqui embaixo nesse vídeo, que eu responderei a sua dúvida. E também você pode me acompanhar nas redes sociais. Aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Lá nós podemos trocar uma ideia, nós podemos ampliar toda a discussão que iniciamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.